e que de repente estão na mesma situação, elas são impactadas, porque o Espírito Santo está simplesmente usando essa situação para trabalhar na vida de outros. Quando o Paulo, meu sobrinho, compartilhou o seu testemunho, contando para mim o seu testemunho, eu fiquei impactada, entendeu? Eu achei muito lindo o que você vivenciou no passado e o que Deus está fazendo na sua vida hoje. E quando Tânia está sempre perguntando, igual hoje ela me interfonou, falando sobre você e o carinho que ela tem, o cuidado, eu acho isso assim, lindo demais. O que Deus está fazendo na sua vida é um grande milagre. Então, eu não sei se o pastor Guild vai estar colocando isso no Face, porque ele mora em Boston, né? Ele já está voltando para Boston para a semana que vem. E ele está ficando só um mês aqui no Brasil. E eu quis aproveitar a vinda dele ao Brasil, porque não deu para trazê-lo o ano passado aqui. Porque a gente às vezes não tem noção de como que o testemunho de uma pessoa pode impactar tantas vidas. Você vê, eu nasci no Evangelho, eu nunca tive experiência com o mundo. Mas quando o Paulo contou o seu testemunho, eu achei assim profundo, tremendo, o que Deus está fazendo na sua vida, né? E sim, em especial, ele foi falando o testemunho de algumas pessoas que já passaram por aqui, não estão hoje mais, mas o testemunho, a pastora Ruth, lá na nossa igreja, um dia ela ministrando e ela contando o testemunho que a mãe dela tinha sido presa, porque a mãe dela jogou um copo nela e cortou a boca dela. Até hoje ela tem a marca do corte na boca dela. E a mãe dela jogou o copo, cortou a boca dela e a mãe dela foi presa. E ela teve que cuidar dos irmãos menores porque ela era maior, ela era mais velha. Então o pai dela saía para trabalhar e ela, por ser a irmã mais velha, ela tinha que dar conta de todos os irmãos menores e ela ainda tinha que ir diante do juiz. Então ela fez um voto ao Senhor. No dia que ela deu esse testemunho, eu chorei. Eu estava lá no encontro com Deus, ouvindo, eu estava trabalhando no encontro com Deus. E quando eu ouvi o testemunho da pastora Ruth, eu chorei. E ela falando que ela fez um voto ao Senhor. Ela falou: Senhor, se o Senhor permitir que a minha mãe seja solta, que a mãe dela foi presa, porque a minha mãe precisa criar os meus irmãos, a mim e os meus irmãos. Mas se o Senhor permitir que a minha mãe seja solta, saia da prisão, enquanto eu viver, eu vou dar aula na escola dominical, eu vou me doar para o Evangelho, enquanto eu viver. Permite que minha mãe seja solta. E ela tinha que ir periodicamente na presença do juiz e falar para o juiz: não, a minha mãe é uma mulher que é bem casada, vive bem com meu pai, sempre soube criar os filhos. Foi um momento de nervosismo que ela jogou o copo em mim e cortou minha boca. Mas eu amo minha mãe, eu já perdoei minha mãe, deixa minha mãe voltar para casa. E quando eu vi a pastora Ruth dando esse testemunho, eu pensei: meu Deus, que lindo o voto que ela fez ao Senhor. De enquanto ela viver, ela dá aula na escola dominical, ela se doar, ela se entregar pelo Evangelho. E a pastora Ruth, como eu, nós temos muitos defeitos, mas é uma mulher que ama o Senhor, que lê a Bíblia todo ano, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e que se doa, e que nos encontros, nos retiros, eu fico observando, ela fica até tarde orando, as pessoas estão ministrando e ela está por trás dos bastidores, cobrindo as pessoas que estão ministrando. Então a vida de Ruth, a vida espiritual de Ruth, ela me impacta e me faz servir ao Senhor, me faz se amar mais o Senhor. E eu falo isso para ela, eu falo: a sua vida espiritual é um impulso. Eu me sinto estimulada, eu me sinto influenciada a servir ao Senhor, porque eu vejo nela muita dedicação, talvez muito mais do que eu, porque eu me dou tanto para o trabalho secular. Então eu vejo assim, ela sempre teve uma vida secular como eu, e no entanto a vida espiritual dela sempre teve com muita base na palavra, e nós precisamos disso. Vocês dois têm o João, que tem uma preocupação tão grande com vocês, de ministrar a palavra. Tem o Paulo, a Nazaré, lembrando disso, que o testemunho é um testemunho vivo, né? O testemunho desse rapaz, assim, eu sei que vai impactar a vida de outros, o testemunho dele. Nós precisamos abrir a boca e falar. A palavra de Deus nos fala: abre a tua boca e te encherei. E quando nós abrimos a boca, o Senhor vai trazendo à nossa mente o que nós vamos falar. Às vezes nós já temos uma palavra prontinha para falar, mas o Espírito Santo muda tudo. E quando a palavra de Deus fala: abre a tua boca que te encherei, a gente não precisa se preocupar,
porque o Senhor vai se encarregando e vai colocando na nossa boca, e o Espírito Santo vai trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. É o que diz a Bíblia. O Senhor se encarrega de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então nós precisamos testificar. E uma coisa que eu fico observando lá no meu serviço. Eu pela manhã eu reúno aquele pessoal todos os dias para fazer o devocional com eles. Então eles leem a Bíblia, eu oro, a gente faz uma corrente de oração e nós abençoamos o nosso dia, nós agradecemos ao Senhor. Mas de vez em quando eu estou falando, falei, interessante, às vezes nós não temos vergonha de abrir a boca e falar um palavrão. Às vezes não é um puxão de orelha para ninguém, estou falando para mim. Quando eu falo com vocês, primeiramente estou falando para mim. Às vezes nós não temos vergonha de falar mal da vida dos outros. Às vezes nós não temos vergonha de falar do governo. A palavra de Deus diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Às vezes nós não temos vergonha de falar do presidente da República. Não temos vergonha de falar das coisas que estão acontecendo dentro da nossa congregação. Às vezes nós não temos vergonha de pecar. Ah, o pastor não está vendo, o João nem está aqui, o João não está aqui hoje. Para que Paulo não está aqui? Eles não estão aqui. Às vezes não temos vergonha de beber, de fumar, de masturbar. Não temos vergonha. Mas muitas vezes nós temos vergonha de levar a Bíblia dentro do ônibus. Às vezes temos vergonha de ler a Bíblia dentro do ônibus. A pastora Ruth, ela sempre andou de ônibus porque ela não sabe dirigir. De ir e vir para o trabalho, ela fala, eu ando com a minha Bíblia pequenininha dentro da bolsa. E durante o trajeto do ônibus eu leio a Bíblia mesmo. Leio a Bíblia porque eu não me envergonho. E uma coisa é certa, se nós nos envergonharmos do Evangelho, se nós nos envergonharmos de Jesus, Ele vai se envergonhar de nós. Ele vai falar, não vos conheço. Nós não podemos nos envergonhar. Nós temos que ter orgulho de manejarmos a palavra de Deus fala para nós sermos obreiros, de não termos nos envergonhar, não podemos nos envergonhar, mas nós temos que manejar bem a palavra da verdade. O que é manejar bem? É manejar com intrepidez, é manejar com força, não é de qualquer maneira. Então a palavra de Deus, ela tem que estar plantada como essa árvore, ela está solidificada. Se nós aqui resolvermos arrancar essa árvore, a gente não vai conseguir arrancá-la com horas, a não ser que tivéssemos algo elétrico, uma serra elétrica, mas na nossa força humana nós não conseguiríamos arrancar com fração de horas. Assim é a palavra tem que estar arraigada, plantada como essa árvore, que o diabo não vai tirar, porque ela vai estar bem solidificada. Então nós não podemos nos envergonhar da palavra. Quando eu fazia faculdade e eu ia dar a minha aula, eu deixava bem claro quando eu ia apresentar um trabalho. E uma sala com 50 alunos, eu deixava, quando começava a algazarra, o tititi, eu deixava bem claro, olha aqui, eu sou evangélica e eu não tenho vergonha disso. Eu amo o Senhor e eu quero que vocês respeitem. Eu vou dar aula e quem não quiser assistir a aula, eu quero convidar para retirar, porque eu quero dar aula. Mas eu deixava bem claro, o fato de eu ser evangélica não significa que eu não vou ser respeitada, porque eu amo o Senhor. Acabou. Silêncio total e absoluto. Quando eu terminava de dar minha aula, e olha que eu fazia pedagogia na época e eu não trabalhava na área da educação, mas o meu grupo, todas as três trabalhavam, mas as três se recusavam a apresentar o trabalho. E quando eu terminava de apresentar o trabalho, que eu ia sentar, elas falavam, Nili, mas não sou eu, é o Senhor que está indo. Porque no Senhor nós podemos todas as coisas. O nome do Senhor, quando Ele é glorificado, quando nós levantamos a bandeira e quando nós falamos, eu amo o Senhor, eu não me envergonho. E lá no escritório, de às vezes eu falo, gente, engraçado. Eu estava observando hoje de manhã. Quando eu termino de orar, nós repetimos, se Deus é por nós, quem será contra nós? 3 vezes. Para o diabo ouvir mesmo, para ele saber que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Nem o inferno, nem os demônios, ninguém será contra nós. E hoje pela manhã eu estava observando. Quando eu estava repetindo com o pessoal, alguns falavam, eu pensava, não tem problema, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Não tem vergonha de xingar, mas tem vergonha de falar que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu não me envergonho desse evangelho e faço questão de chegar cedo para que o nome do Senhor seja proclamado, para que eu esteja ali crucificada mesmo na cruz. Nós tínhamos que ter, a nossa cama tinha que ser uma cruz, para que o mundo saiba
Quem enviou Jesus? Foi Deus Pai que enviou. Eu posso imaginar, nós não conseguimos imaginar a dor do coração de Jesus, a dor do coração de Deus em dar o seu único filho. Gente, olha, eu nunca fui mãe, mas eu amo Pedro. Quando o Arthur nasceu, eu estava passando por um momento difícil, então eu sou muito apegada ao Pedro, porque eu já estava curada. Então eu fico imaginando, se alguém pedisse, quando eu saio com o Pedro, eu fico agarrado na mão dele, com medo de alguém sequestrar, buscar, e ele é muito ativo. Então eu fico imaginando, se alguém pedisse, você daria o Pedro? Nunca, nunca, porque é o amor. Eu vim conversando com ele: Pedro, se você fizer o trabalho escolar, no final do mês eu vou te dar um presente, para ele poder fazer todos os dias o dever de casa. Mas por quê? Porque você quer o melhor, você quer que ele seja o melhor, você quer que ele tenha um futuro brilhante. Então nós imaginamos Deus, quando ele conversou com Jesus, fez um acordo com Jesus, para Jesus vir aqui e morrer por mim, e morrer por cada um de nós. Mas quando Jesus estava naquele momento crucial, a dor do coração do Pai. Porque se imagina nós darmos o nosso único filho, imagina a dor, transpassa o nosso coração só em pensar. Então, queridos, não vamos nos envergonhar. Essa reunião aqui é um momento solene. Vocês podem estar certos de uma coisa: o inferno não está satisfeito. Por quê? Porque nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, e o nome de Jesus está sendo proclamado, e esse testemunho será ouvido. Então, queridos, o inferno fica polvoroso, né? Nós deixamos as nossas atividades para estarmos aqui, para proclamar o nome de Jesus, para nos lembrar do sacrifício de Jesus, para nos lembrar que nós precisamos estarmos agarrados na palavra, mas meditarmos dia e noite. Como diz o Salmo 1, dia e noite, o tempo todo. O Salmo 1 fala que nós precisamos sermos como árvore plantada junto a ribeiro de água. Se você vê uma árvore, quando ela é plantada junto ao ribeiro, ela fica frondosa, ela fica bonita, ela fica viçosa. Ela dá o seu fruto na estação própria. Agora, planta uma árvore onde tem sequidão, ela vai ficar feia, ela vai ficar ressequida. Nós precisamos ser a árvore plantada junto. Um dia eu estava com a pastora Ruth em Domingos Martins, aí nós nos debruçamos em um lugar que tinha um córregozinho. Ela falou: Nini, nós precisamos ser como essa árvore, Nini. Olha ali, ó, plantada junto a correntes de água, junto a ribeiro, ser frondosa. Olha como que está bonita essa planta, Nini, porque o córrego está descendo. Eu nunca me esqueci dessa cena. Olha, Ni, a pastora Ruth, qualquer situação, ela volta para a palavra. Ela falou: Ni, é assim que a gente precisa ser. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos estarmos agarrados com a Bíblia. Agarrado. Ontem eu estava atendendo um cliente, que ele veio de Pernambuco. Ele falou: Nirlé, eu chego na igreja com a Bíblia rosa que você me deu, todo mundo olha. Eu falei: querido, que bom, que há 2 anos atrás, quando eu te dei, ele falou assim: Nirlé, sabe por que eu não leio a Bíblia? Porque a minha Bíblia com a letra é pequena, mas se eu tiver uma Bíblia com a letra grande, eu vou dar. Eu falei: a minha, toma, leva a minha, grande, rosa, não importa, leva a minha. Um dia eu liguei para ele, ele falou: eu falei assim, você, rapaz, há um mês atrás, rapaz, você tá crente mesmo, você tá em Pernambuco na igreja? Aí ele falou assim: sim, com aquela Bíblia que você me deu. Ele falou: aonde eu vou, eu levo aquela Bíblia, Nirlé. Então, amados, se alguém pedir a sua Bíblia, dá a sua Bíblia e compra outra. Mas vamos comer, vamos compartilhar, vamos repartir. Porque é isso, Deus quer isso de nós. Deus não quer nada além disso. Deus não quer meu dinheiro, meu carro, meu apartamento. Deus quer que eu fique agarrada nele, agarrada na palavra. Deus quer que nós respiramos, que nós ansiamos, como a corça suspira pela corrente das águas. Nós precisamos ansiar pelo Senhor. Deus não está nem um pouco preocupado com meus bens, porque eles vão ficar. Um dia desse eu brinquei com o tesoureiro da igreja. Eu falei: querido, se você não chegar a tempo, se Jesus me levar, você fica. Ele falou: não, Nirlé, eu também vou. Eu falei: se Jesus voltar hoje... Não, Nirlé, eu também vou. Eu só fiz isso para ver se ele estava ligado. Nós precisamos estarmos preparados agora, nesse segundo. Agora. A gente não sabe se no trajeto ao voltarmos, se o Senhor vai acertar as nossas vidas. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que nós precisamos estar com a nossa vida no altar.
Porque se a nossa vida estiver no altar, o Senhor se revela e Ele não quer apenas transformar